Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado por seguir com a gente aqui na TV Alemes. E a gente já vai ao vivo agora para o plenário Júlio Maia conversar com a Lívia Machado, que está por lá, e vai repercutir com o deputado Paulo Duarte a fala dele hoje na tribuna durante o grande expediente. O deputado Paulo Duarte que falou sobre BR-262, acidentes, questões de logística e transporte em Mato Grosso do Sul. Lívia, muito bom dia para você. Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão, então, ouvindo o Redação Final, tanto pela TV quanto pela rádio. E exatamente, o deputado Paulo Duarte usou a tribuna da Alemes para repercutir um acidente que ocorreu na BR-262, ceifando a vida de 2 pessoas e deixando uma criança em estado grave. E ele também repercutiu as condições da via para o tráfego de passageiros e também de motoristas. Deputado, você usou a tribuna para falar da 262, a 163 normalmente acaba tendo mais protagonismo aqui nas discussões da casa. Por que a gente também não pode esquecer dessa rodovia tão importante aqui para o nosso estado? É uma rodovia que eu conheço bem, a BR-262, que eu trafego algumas vezes por mês durante essa rodovia do trecho Campo Grande-Corumbá. E essa tragédia que aconteceu no último final de semana, que matou 2 pessoas e deixou uma criança em estado grave, não foi por acaso. Isso é fruto do sucateamento dos órgãos federais aqui no Mato Grosso do Sul. E o problema não é somente a falta de construção da pista, porque essa rodovia, nesse trecho de 50 quilômetros entre o Buraco das Piranhas e a ponte do Rio Paraguai, ela é construída sobre um aterro. Ela não é para suportar esse peso, né, de caminhões sem nenhum controle, né, da pesagem, principalmente de minério, que trafegam por essa região. Então, é lamentável, é triste, né, e a gente... infelizmente, que essa tragédia ela possa ser a última, né, pela irresponsabilidade. E vou dar um exemplo claro da irresponsabilidade. Não tem cabimento que não haja uma balança para que pese esses caminhões de minério que saem das mineradoras em Corumbá e trafegam pela BR-262. Hoje não há nenhum controle sobre isso. O que eu falei, nós vamos entrar com uma representação do Ministério Público Federal para que haja uma exigência de instalação urgente de uma balança, né, que efetivamente controle o peso que esses caminhões trafegam nessa rodovia, e ela não foi feita para esse tipo de caminhão que tem trafegado, além da quantidade, são milhares, com peso, quase todos eles acima do permitido pela lei. E, deputado, como é que estão as condições da via, entendendo que é um dos principais gargalos de escoamento de produtos? Eu falei do transporte de passageiros e também para os motoristas, mas eu acredito que para a economia do estado, de forma geral, também é uma rodovia essencial. Esses 50 quilômetros que eu falei, que é do Buraco das Piranhas até a ponte, ele está praticamente destruído, né? Conversei com o diretor estadual do DENIT, haverá dentro de 15, 20 dias, deve começar a recuperação desse trecho. Mas eu insisto, né? A recuperação desse trecho, eu pedi para ser feito, vai ser feita, mas daqui 1 ano, 2 anos, vai estar no mesmo estado se não tiver controle de pesagem. O que tem que ter é controle de pesagem para evitar que essas tragédias não aconteçam mais. Tá bom, deputado, obrigada pela sua participação com a gente. Obrigado, bom dia a todos. Bom, e a gente continua seguindo as discussões no plenário aqui da Casa de Leis, os deputados sempre debatendo um tema diferente, sensível para a população sul-mato-grossense, né, desde a área da saúde até a economia, essa questão das rodovias, realmente é uma discussão muito presente aqui na Casa de Leis, entendendo que a segurança de toda a população tem que estar em primeiro lugar, não apenas a questão do transporte logístico, e a gente segue acompanhando, então, trazendo novas informações para vocês. É com você. Obrigado, Lívia. Bom trabalho por aí. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com uma fala do deputado Caravina, que também falou sobre essa questão do transporte, mas primeiro vamos falar agora dos projetos que acabam de ser aprovados pelos deputados estaduais na ordem do dia. E a gente começa trazendo aqui o projeto de lei de número 257 de 2024, projeto que vem do governo, 3 projetos hoje do governo, todos eles na área fiscal e também em segunda discussão. Esse primeiro projeto, ele traz medidas de incentivo à quitação de dívidas ativas já no âmbito administrativo, né? Para evitar a judicialização e demorar mais, tanto para o contribuinte que quer acertar as contas, como também para o Estado que quer receber débitos em atraso, né? O governo, nesse projeto, oferece aí uma possibilidade de desconto nos juros, nas multas, o parcelamento, utilização de eventuais créditos tributários para abater essas dívidas. Então, tem regras para isso no PL 257 de 2024.
O foco, justifica o governo nesse projeto, é das dívidas classificadas como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, né? Então, um esforço aí de tentar acertar as contas com esse contribuinte que está em débito com o Estado. PL 257, então, de 2024, aprovado. E como eu disse, outro projeto também na área fiscal vindo do governo em segunda discussão, PL 282, também de 2024, aprovado em segunda discussão, que atualiza a legislação sobre o ICMS, né? Trazendo também medidas de estímulo ao pagamento de impostos, né? E algumas outras questões também para que o governo diz que pode desburocratizar um pouco a vida do contribuinte, né? Trazendo aí a possibilidade de diferir a aplicação de multa por desacompanhamento de documentação fiscal, considerando a incidência do imposto, o documento a nota está acompanhando o produto e cai numa fiscalização, mas aquele produto nem incidia ICMS, né? Então tem uma flexibilidade aí nessa questão da multa, a opção do contribuinte equiparar a transferência de mercadoria uma operação tributada e também a restituição de impostos quando o contribuinte tiver algum crédito junto ao governo, que essa restituição também seja corrigida, assim como acontece com os débitos com o governo. PL 282, então, também aprovado em segunda discussão. O terceiro projeto também do governo e também na área fiscal é o projeto de lei de número 283 de 2024, também aprovado em segunda discussão, que caracteriza o devedor contumaz e estabelece medidas fiscais de combate. O devedor contumaz é aquele contribuinte que em 6 meses consecutivos ou em 6 meses intercalados, mas no período de 1 ano, de 12 meses, deixa de recolher o seu ICMS num montante superior a 20 mil UFERMs, né? Então, medida para caracterizar aquele devedor, né, já conhecido pelo Estado. E também traz algumas medidas, além de caracterizar essa pessoa, esse contribuinte. O governo vai poder fazer a representação fiscal contra esse contribuinte pelo crime contra a ordem tributária e também impedir o direito a esse contribuinte de fazer uso da substituição tributária. A substituição tributária é uma ferramenta que facilita o recolhimento de impostos em toda a cadeia de venda dos produtos. PL 283, então, também é aprovado na sessão de hoje em segunda discussão. Bom, esses então os 3 projetos do governo na área fiscal, todos aprovados, mas os deputados também analisaram hoje o PL de número 106, o autor é o deputado Pedro Oceano Neto, matéria discutida, votada e aprovada em primeira discussão, que inclui no calendário oficial de eventos aqui do estado de Mato Grosso do Sul, o Festival Internacional da Carne, no mês de setembro. O projeto justifica, o deputado quer reconhecer a importância dessa cadeia produtiva para Mato Grosso do Sul, que também tem uma importância cultural e importância social para o desenvolvimento da região. Matéria, então, aprovada em primeira discussão, vai agora para análise das comissões de mérito da Casa. Esses, então, foram os 4 projetos aprovados hoje pelos deputados estaduais, que também analisaram 12 indicações e uma moção de pesar. 11 horas e 25 minutos. A gente trouxe agora mais cedo o deputado Paulo Duarte falando sobre a dificuldade do usuário da BR-262. O deputado Caravina, logo no comecinho da sessão de hoje, também falou de transporte, mas cobrou as companhias aéreas que operam aqui em Mato Grosso do Sul se elas estão analisando a possibilidade de cortar mais voos aqui para o nosso estado. Senhor presidente, essa pergunta diante das matérias veiculadas sobre a suspensão dos voos no Mato Grosso do Sul, eu e o deputado Paulo Duarte fizemos esse requerimento, apresentamos esse requerimento para colher informações oficiais e também para saber se podemos fazer alguma coisa, se o poder público pode atuar de alguma forma ou se é uma decisão definitiva tomada comercialmente pela Azul Linhas Aéreas e o que nós podemos fazer, porque o prejuízo vai ser muito grande e tem informações de novas linhas que vão ser interrompidas, inclusive essa de Corumbá. Então nós estamos ficando isolado aí do resto do país. Isso é muito preocupante, eu disse na sessão passada, um estado que cresce, que se desenvolve, que tem investimentos, hoje é o estado que mais recebe investimentos privados no Brasil, perdendo linhas aéreas, perdendo voos, não tendo voos para a nossa capital e para os principais municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Pois é, na semana passada a gente tinha aquelas informações sobre cancelamento de voos para Cuiabá, agora novas possibilidades até de Corumbá ficar sem voos, informações aí, a gente vai acompanhando esse assunto por aqui. Bom, agora a gente
fala dos destaques do site da Lemes, e a Gláucia já está aqui com a gente chegando para o nosso telão. Thiago, Gláucia, bom dia. Boa semana para nós. Bom dia. Tem evento na casa hoje, né? Tem. Hoje a gente tem uma audiência pública muito importante. A casa já vem debatendo esse assunto, não é, Thiago? Não é a primeira reunião que acontece sobre esse tema. É a discussão em torno da transferência do Morenão para que o Estado faça a gestão. Quem fala sobre isso é o deputado Pedrocian Neto. Então, hoje, a partir das 17 horas, no plenarinho da Casa de Leis, cobertura ao vivo, aqui pelas nossas plataformas digitais, TV e Rádio Lemes também, sobre o assunto. Tem uma carta, né, de interesse do governo do Estado sobre o assunto. A Secretaria de Cultura, se não me engano, Secretaria de Cultura, Turismo... E Esporte. Isso, e Esporte formalizou um pedido quanto à gestão. Então, hoje à tarde, eles debatem esse assunto e dão encaminhamento até que o Morenão, o estádio, seja reaberto depois das reformas. Então, os próximos passos devem ser definidos e divulgados depois dessa reunião, Thiago. Muita gente esperando, né, o Morenão reaberto, né, recebendo os jogos do estadual, recebendo shows também, né? O pessoal falando que vai ter Guns N' Roses em Cuiabá. Nossa, por que não poderia ter Guns N' Roses aqui em Campo Grande, no Morenão? Né? Então, a audiência é bastante importante. Acabando a audiência, também todos os detalhes, al.ms.gov.br. É isso aí, né, Cláudia? Abraço, Então, Thiago. até amanhã. Até. 11h28, o deputado Zeca do PT cobrou a Comissão de Direitos do Consumidor aqui da casa para que promova uma audiência pública para debater se os postos de combustíveis aqui do nosso estado estão repassando a queda na venda da gasolina pela Petrobras aos seus consumidores. Fazer um requerimento a Vossa Excelência, digno presidente desta casa, para que determine uma audiência pública através da Comissão de Direitos do Cidadão, Direitos Econômicos, enfim, tratando da questão do comportamento abusivo que as redes de postos de gasolina continuam criminosamente cometendo e não permitir que a diminuição do custo determinado pelo governo federal no preço do combustível chegue ao cidadão, em bolsa. Portanto, eu fiz um pronunciamento semana passada tratando disso, com enorme repercussão nas mídias, o que me encorajou, me determinou a requerer a Vossa Excelência, com todo o respeito, que determine a comissão competente desta casa uma audiência pública com a presença do governo do Estado, com o representante do PROCON, com o representante do Ministério Público, do Judiciário, para a gente exigir, e esse é o papel desta casa, exigir que os postos de combustível não continuem lesando a economia popular e o bolso do consumidor. 11h30, fala agora de projeto que começa a tramitar aqui na casa. A deputada Gleice Jane é autora e propõe a criação de uma campanha contra a LGBTfobia no nosso estado. O projeto de lei tem como objetivo instituir a Lei Estadual de Educação Continuada para Combate e Prevenção da Discriminação contra a População LGBTQIA+, destinada à capacitação, permanência de servidores e servidoras públicas estaduais, especialmente nas áreas de educação, saúde, assistência social e segurança, com a finalidade de prevenir, enfrentar e combater a discriminação. A LGBTQIA-fobia é um termo utilizado para compreender violências cometidas contra a população LGBTQIA+. O que nós queremos com esse projeto é tornar o serviço público um lugar seguro para a população LGBTQIA+, para a população que trabalha, mas também para a população que é atendida por esse serviço. Então, nesse sentido, nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+PN+, e nós estamos protocolando esse projeto com mais uma iniciativa, uma política de atendimento e de acolhimento a todas as pessoas e todas as diversidades. Matéria, então, que começa a tramitar aqui no Poder Legislativo.
E o presidente Gerson Claro, logo no finalzinho da sessão, falou sobre um possível debate que deve acontecer nos próximos meses aqui na Lemes. A possibilidade de mudança no nome da cidade de Rio Verde de Mato Grosso. Rio Verde de Mato Grosso, em breve, se a casa aprovar, Rio Verde do Pantanal. Isso aí. Então, em breve, nós podemos ter essa mudança de nome, que eu sou também entusiasta com o registro da Câmara de Vereadores e do prefeito Reus Fornari. Pois é, de Rio Verde de Mato Grosso para Rio Verde de Pantanal. Esse debate ele tem que passar pela Assembleia Legislativa e a gente vai atualizando aí a Mato Grosso do Sul sobre esse assunto. Então é isso, a redação final vai ficando por aqui. Agradeço pela sua audiência nesta terça-feira. Já te convido também para seguir com a gente amanhã, na quarta-feira. E amanhã, a partir das 7h45, tem primeira discussão a partir já desse horário. Marita Fogo, Gustavo Fax antecipando as pautas da CCJR e também da sessão plenária. Mais uma vez, muito obrigado. A redação final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau.